Dificuldade em fazer o orçamento. Eu acho que esse é o maior problema de muitos construtores, muitos engenheiros e muitos arquitetos. E também foi o meu problema por muito tempo. Então eu resolvi criar uma ferramenta capaz de me ajudar nesse processo, onde eu consigo orçar minha obra, apresentar uma proposta decente para o meu cliente e também controlar a minha obra para mim saber aonde eu errei, aonde eu acertei depois que eu fecho a obra com o meu cliente, tá? Então eu quero te mostrar essa ferramenta agora. Então vamos lá. Pessoal, essa aqui é a nossa ferramenta, nossa planilha orçamentária, tá? Eu utilizei essa ferramenta por muito tempo, tá? Hoje, devido ao volume de obras, de construções que eu tenho e também o tamanho dessas obras, hoje eu trabalho com um sistema. Mas eu sei que muitos engenheiros, muitos construtores que estão começando, não tem condição de pagar aí R$1.000 por mês num sistema, porque fica muito caro. Então, eu resolvi disponibilizar essa ferramenta aqui que me ajudou por muito tempo e que eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a nossa planilha orçamentária, tá? Primeiro ponto que você precisa entender. Nós temos aqui várias abas, tá? Nós temos a nossa EAP, nós temos o nosso orçamento detalhado, nós temos o orçado versus realizado, nosso cronograma físico-financeiro e a nossa curva S, tá? Vamos começar pela nossa EAP, tá? O que é a EAP? Primeiro ponto, é a nossa estrutura analítica de projeto, ou seja, todas as etapas da nossa obra, então fundação, alvenaria, estrutura e assim por diante, tá? Então toda vez que eu vou apresentar uma proposta para um cliente, eu não vou apresentar o meu orçamento detalhado. Por quê? Porque o cliente ele está tendo informações de valores, ele está tendo informações de quantidades e ele pode pegar esse orçamento e levar para outro construtor, para um concorrente ou até ele mesmo orçar a obra. E não é isso que eu quero, porque eu quero garantir o meu peixe. Então o que eu faço? Toda vez que eu vou apresentar uma proposta para o meu cliente, eu vou apresentar para ele a nossa EAP, né, como orçamento ali da construção, tá? Por exemplo, quando eu vou apresentar, terminei o orçamento e eu quero imprimir essa EAP, olha como é que fica bacana, né, para mim apresentar para o cliente. Então eu vou apresentar o meu memorial descritivo de obra e eu vou fazer o que? Vou apresentar essa EAP, então onde eu tenho o custo das despesas preliminares, dos custos das despesas iniciais, fundação, alvenaria, estrutura, elétrica, hidráulica e assim por diante. Então, ou seja, eu tenho um resumo de todas as etapas da minha obra e a porcentagem de contribuição de cada etapa, ou seja, o cliente ele está sabendo quanto que vai custar a fundação, mas ele não sabe quanto vai de concreto, quanto vai de madeira, quanto vai de aço. Por quê? Porque isso aqui está no nosso orçamento detalhado. O cliente ele sabe o custo total da obra dele. Por exemplo, essa obra aqui vai custar para o meu cliente R$435 mil, tá? Então esse é uma forma de apresentar uma proposta para o seu cliente, onde ele visualiza a obra dele, né, de forma mais resumida e ele consegue visualizar o valor. Então se o cliente achou caro um pouco, dá para a gente baixar um pouco a nossa obra, vamos diminuir o valor dos revestimentos que eu achei um pouco caro, você consegue ajustar, mas você vai ajustar onde? No seu orçamento detalhado. Então essa é uma forma de você já apresentar uma proposta decente para o seu cliente, tá? Aqui dentro dessa aba da nossa EAP, né, você não vai preencher nada aqui. Ela vai vir, todos os valores vêm da onde? Como é uma planilha automatizada, os valores vêm daqui do nosso orçamento detalhado. Então nós temos aqui 17.147. Se eu mudar aqui, né, o serviço do arquiteto, por exemplo, colocar R$5.000, o que vai acontecer? Vai atualizar aqui o valor e lá na nossa EAP também vai ser atualizado automático. Aí você vai falar assim, Brandão, mas aqui tá 20 e lá tá 26, por que isso? Porque eu estou considerando aqui o meu BDI, tá? Então eu vou colocar o BDI de 1, tá? BDI de 1 é o custo real da construção. Então, as despesas aqui preliminares, 20.147,49. Aqui, 20.147,49. Depois que eu terminar o meu orçamento, né, fiz todo o meu orçamento detalhado, eu já vou falar sobre ele, terminei tudo, orcei a obra, eu vou ter minha EAP totalmente preenchida. Só que isso é o que? É o custo da obra. Agora eu tenho que colocar o meu lucro, tá? Então nós temos essa caixinha aqui do nosso BDI, tá? Então pra gente colocar, o que é BDI? Benefício de despesas indiretas, que é o seu lucro que você vai ter. Então você vai definir o seu lucro. O meu lucro aqui é 10%, que é muito baixo, tá? A gente tem que trabalhar com 15 para cima, tá? Pessoal, para ganhar dinheiro no mercado tem que ser de 15% para cima. Então,
o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar em forma decimal, então 1.1, tá? Que é 1 é o valor da obra mais 10%, ou seja, ela já recalculou. Se eu colocar 1 aqui só para nós ver o custo total dessa obra. Então o custo total da obra é 337 mil. Se eu colocar 1,1, vai para quanto? Vai para 371 mil, que daria 30 e poucos mil reais de lucro, né? Hoje, Brandão, eu trabalho com uma margem de 30%, então 1,3, tá? Me daria aqui 439, ou seja, 100 mil reais de lucro nessa obra, tá? Então você vai definir o seu BDI, tá? Vai calcular qual que é a sua margem de lucro ali que você gostaria de trabalhar e vai colocar aqui na obra do seu cliente, no orçamento. Então vai corrigir e é isso aqui que você entrega para o cliente. Então tu já sabe quanto que você vai lucrar, qual que é o seu lucro aqui, e você entrega aqui um resumo da sua obra, de todas as etapas e o custo de cada etapa, tá? Então essa é uma forma de você apresentar. Aí a segunda aba é a nossa aba aqui do orçamento detalhado. Um ponto aqui importante, pessoal, a logo aqui é fácil, tá? Você pode colocar a logo da sua empresa, só vir aqui trocar a imagem, tá? Aí nós temos aqui a nossa coluna do orçamento detalhado, onde nós temos uma coluna de orçamento e uma coluna de executado, tá? Aqui dentro dessa coluna de orçamento, nós temos todas as etapas, tá? As mesmas etapas da EAP. Então, serviço preliminar, despesas iniciais de obra, fundação, alvenaria, estrutura e assim por diante, tá? Então, nós temos todas as etapas de obra. Eu vou pegar aqui, por exemplo, fundação. Então, dentro de fundação, nós temos fundação, aço da fundação, madeira da fundação, concreto da fundação, outros itens de fundação, né? Por exemplo, impermeabilizantes e mão de obra. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os seus projetos e vai fazer o levantamento dos quantitativos. Então você pegou o projeto estrutural, né, um engenheiro já vai te fornecer, ou você mesmo vai pegar lá do EBERIC, o programa que você utiliza, a quantidade de aço que vai para a fundação. Você vai colocar a quantidade e o valor unitário. Então ela já vai calcular aqui o custo total desse valor, né, dessa etapa de aço. Mesma coisa das partes de madeira. Então hoje nas minhas obras eu trabalho muito com tábua de 30, de 10, então eu vou orçar a quantidade de madeira que vai para minha fundação. Vou orçar a quantidade de concreto, tá? Essa planilha eu estou entregando ela previamente preenchida, mas ela é um modelo que não é um modelo que eu orcei uma obra, tá? É só umas informações para vocês entenderem como fazer, tá? Aqui a parte de impermeabilização e a parte de mão de obra, tá? Que eu gosto de deixar tudo separado. Então nós temos aqui o custo para nossa fundação, na nossa etapa, de 44.370, tá? E depois, né, depois que a gente orçou toda a nossa obra, deixou 100% certa, né, fechamos com o cliente, agora vamos começar a nossa construção, vamos começar a nossa obra. O que nós vamos fazer? A partir de agora, nós vamos gerenciar a nossa obra, nós vamos ver se o que a gente orçou está batendo ou se teve algum erro nosso, o que foi, se a gente consegue corrigir ou se a gente não consegue corrigir nessa obra, mas a gente pode ajustar na próxima, tá? Então essa planilha, ela me ajuda muito com isso, tá? Então, por exemplo, aqui eu comprei aço para minha fundação, né? Então orcei 111 barras de ferro 5mm, 70 barras de ferro 8mm. Então no momento que eu comprar esse aço, eu vou comprar quantas barras? 111 de 5mm e 70 de 8mm, por exemplo. Mas quanto que eu paguei? Porque eu orcei R$15,20, né? No 5mm. Quanto que eu paguei? Eu paguei 15,80, por exemplo. O que acontece? Olha aqui que bacana. A planilha, ela compara o preço que você orçou com o preço que você pagou, tá? Então ela faz uma comparação. E nesse caso aqui, nesse item, a gente teve um custo adicional de 6,66 reais a mais. Aí lá no ferro 8mm, o que acontece? Eu orcei R$32,50, mas eu consegui comprar por... eu consegui comprar por R$30, ou seja, aqui eu economizei 175 reais, que eu estou de margem. E isso você vai fazer para todos os itens, tá? Aonde você tem o que aqui, né? Você tem o custo que você orçou, aqui você tem o saldo, né? Então a gente orçou 44, a gente já comprou algumas coisas e tem 40 mil para gastar nessa etapa. E a gente já gastou 3.853. Então essa ferramenta aqui,
ela me entrega o custo, ela me entrega o meu saldo e quanto eu já gastei. Ou seja, eu consigo orçar a minha obra e controlar ela etapa por etapa. Então, vamos supor que lá no final, né, vou colocar um valor aqui empírico aqui, vamos supor que a gente gastou aqui 41 mil reais. Vou colocar o valor cheio aqui para fechar a etapa, tá? Para fechar a etapa. Aqui eu vou conseguir visualizar de forma mais macro, né, minuciosa, item por item, só que daí na próxima aba eu consigo visualizar o meu orçamento na nossa EAP. Então lá na fundação eu orcei 44.370, mas eu gastei 44.853. Então ela já me mostra que eu estourei o meu orçamento nessa etapa. E é assim que a gente vai pensando nas decisões que a gente vai tomar nas próximas etapas para reduzir o custo das nossas obras, tá? Então, por exemplo, aqui vamos pegar aqui a segunda etapa. Então eu orcei 7.600, gastei 7 mil, por exemplo, 7 mil reais, ou seja, eu estou abaixo, tá? Eu estourei no item aqui porque eu joguei esse valor a mais, tá? Mas eu quero mostrar para vocês as etapas. E lá no item 1, né, a gente orçou 20 mil e eu gastei 22 mil, por exemplo, estourei meu orçamento. O que que acontece? Lá no cronograma das minhas etapas, eu consigo visualizar aonde que eu estou estourando o orçamento. Pô, estourei o orçamento na despesa preliminar e na fundação. Já na alvenaria e no itens adicionais, despesas iniciais de obra, eu me mantive dentro do orçamento. Então, para onde que eu tenho que olhar? Aonde que eu tenho que corrigir no próximo orçamento, na próxima obra? Na fundação e também despesas preliminares. Ou seja, você enxerga o erro para você corrigir. E se você está dentro do mercado imobiliário, construindo para vender, construindo para morar para cliente, e você não está visualizando, você não sabe para onde o seu dinheiro está indo. Então, o primeiro passo é você orçar a sua obra de forma detalhada. Esquece essa fuleiragem aí de Sinap, que isso daí não funciona, tá? Vai trabalhar com construção de casa, você tem que detalhar a sua obra, tá? Então detalha o orçamento, você vai ter a sua EAP e o custo total do seu empreendimento. Aí o que você vai fazer? Agora você vai controlar o que você orçou e comparar com o que você está executando, tá? Ou seja, etapa por etapa. Então, a etapa de despesas iniciais, preliminares, despesas iniciais. Depois você vai concluir a fundação, se faltou algum item, o que aconteceu. Depois você vai para a alvenaria, depois você vai para a estrutura e assim por diante, seguindo todo o seu orçamento, tá? Então, essa ferramenta aqui eu utilizei por muito tempo e ela me ajudou a aumentar a minha lucratividade muito nas minhas obras e ter muito mais controle, tá? Então nós temos aqui a nossa EAP, nosso orçamento detalhado e também a nosso orçamento realizado, tá? E lembrando que aqui é uma planilha totalmente digitável, então se você quer criar mais uma linha, só vir aqui, adiciona a linha, que ela já vai vir certinho. Aí você só copia as fórmulas da linha de cima e segue o baile, tá? Então é fácil de você utilizar e trabalhar com ela, tá? Então nós temos aqui o nosso orçado e realizado, né, que vai mostrar todos os valores, e daí nós temos o nosso cronograma físico-financeiro, que é onde a gente vai fazer uma estimativa dos gastos mensais que nós vamos ter em obra, tá? Então aqui dentro do nosso cronograma, nós temos aqui a data de início de obra, né, tempo de obra, e nós temos aqui também mais uma EAP, né, que é a nossa estrutura analítica de projeto, que é de todas as etapas da obra, tá? E aqui, pessoal, essa outra coluna que parece uma bagunça aqui, nós temos o que? Nós temos os meses, tá? Então, primeiro mês de obra, segundo mês de obra, terceiro mês de obra, quarto, quinto, sexto e assim por diante. E é aqui que a gente vai fazer uma programação do nosso financeiro, tá? Então, por exemplo, aqui no mês 1, eu estava com 100% dos gastos das despesas preliminares para o mês 1. Vou apagar aqui. Ou seja, no mês 1 eu não vou ter nenhum gasto. Se eu olhar a minha curva S, que é os gastos que eu vou ter em cada mês, eu estou sem nenhum gasto no mês 1, tá? Agora, se eu vim aqui e colocar, você sempre vai editar nas caixinhas rosas, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 50% no mês 1, tá? Na parte superior, nós temos aqui o custo total executado no mês e o custo acumulado. O que que vai aparecer para mim? Que lá no mês 1, eu vou ter um gasto, se eu fizer 50% dos serviços das despesas preliminares, eu vou ter um gasto de 10 mil. Lá na minha curva S já apareceu 10 mil reais. Então se eu colocar 100 mil reais, 100% aqui dos custos, eu vou ter o que? Uma despesa de 20 mil e lá na minha curva S já vai estar 20 mil. Ou seja, ela vai calcular
mês a mês todas as despesas que você tem e vai lançar lá para a curva S, para você ter uma ideia de quanto você vai gastar por mês na obra. Isso aqui serve para quê? Para você fechar um contrato bom com o seu cliente. Então, se você sabe que você vai gastar, por exemplo, 20 mil no primeiro mês, 36 no segundo e 34 no terceiro, você pode pegar uma entrada aqui talvez de 60 mil para você ter dinheiro para trabalhar o primeiro e segundo mês, e lá no segundo mês o seu cliente fazer mais um pagamento para você, por exemplo, de 40 mil, de 50 mil, ou seja, você sabe quanto que você vai gastar mais ou menos em cada mês e você programa as parcelas do seu cliente ou do financiamento para que não falte dinheiro durante a obra. Então, se você sabe quanto você vai gastar por mês, você só precisa se programar para que não falte dinheiro, tá? Mesma coisa aqui nós temos para o segundo mês, né? Agora aqui em cima, né, nós temos aqui o segundo mês, onde, por exemplo, despesas iniciais de obra, a gente vai ter um gasto de 55%, de fundação 40%, de elétrica 20%, de hidráulica 10% e de esgoto 10%. Então não temos mais nenhum gasto, não, temos aqui com gastos com muros também no segundo mês. Então a planilha ela está somando esse valor, está somando esse outro valor, esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, que vai dar um total de quanto nessa etapa? De 36 mil reais nessa etapa, e no acumulado está dando 56 mil, que é o que? Os 36 desse mês mais os 20 do mês anterior. Então a gente tem um acumulado do mês e também o gasto mensal, tá? E esse gasto mensal de 36.227 está onde? Está lá na nossa curva S, tá? Então a gente consegue visualizar mês a mês, mas para você ter essa visualização, você precisa preencher aqui as porcentagens de cada serviço que você vai executar a cada mês, tá? Então esse aqui vai muito de cada um. Por exemplo, eu vou começar a fundação quando? Eu vou começar a fundação no segundo mês, porque no primeiro mês eu vou organizar a papelada, a documentação, só que no primeiro mês da fundação eu vou gastar mais ou menos 40%, porque eu tenho que comprar madeira e comprar aço. Aí no segundo mês eu tenho que pagar um pouco de concreto, no terceiro mês eu vou pagar o restante do concreto, por exemplo. Então você vai analisar ali como é que vai estar os teus gastos, colocar as porcentagens aqui e a planilha ela vai te entregar os valores médios que você vai gastar mês a mês, tá? Depois que você preencher a planilha, esse cronograma uma vez, e conforme você for andando com a tua obra, você pode ir ajustando, tá? No primeiro mês eu gastei a fundação, eu tinha programado que eu ia gastar 17, mas eu gastei 50%, então tu já ajusta. No segundo mês eu tinha pensado que ia gastar 30, gastei 35, e no último mês eu gastei 15. O que aconteceu? Aqui minha planilha ela fechou 100%, né? Tem que sempre fechar 100%. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10, ela já vai ficar vermelha, ó, tá em 95%. Então tem que fechar 100%. Aí, para as próximas obras, você já tem o teu cronograma previamente pronto, tá? Você vai fazer pequenos ajustes para que ele se encaixe dentro da sua obra, então dá menos trabalho. Essa planilha, para você fazer o primeiro orçamento, ela vai te dar um pouco mais de trabalho, mas você vai ver que depois que você fizer o primeiro orçamento, os próximos vão ser muito mais fáceis e muito mais rápidos. Por quê? Porque você já tem parâmetros, tá? Então, essa ferramenta aqui é para quem quer fazer orçamentos de forma assertiva, de forma lucrativa, tá? Porque não adianta você fazer, cara, eu vejo muitas planilhas aí na internet, faça orçamento em 5 minutos, faça orçamento sem projeto. Como é que você vai ter um orçamento de qualidade, lucrativo em 5 minutos? Como é que você vai ter um orçamento sem projeto? Não existe essa, pessoal. Você está trabalhando com achismo, e quem trabalha com achismo não ganha dinheiro no mercado imobiliário. Então hoje, aqui na minha empresa, na minha consultora, a gente leva alguns dias para fazer um orçamento. Conforme a gente tem as informações do projeto, a gente levanta todos os quantitativos, coloca na planilha, coloca na ferramenta, e assim a gente descobre quanto que a gente vai gastar em cada etapa da nossa obra, e depois a gente controla para que a gente se mantenha sempre dentro do orçamento. Se não for possível, a gente analisa aonde a gente errou para no próximo orçamento a gente ajustar. E é assim que a gente ganha dinheiro hoje dentro do mercado imobiliário, tá? Eu vou deixar o link dessa planilha abaixo desse vídeo, abaixo dessa aula aqui. Se fizer sentido para você, clica no link e adquira ela, tá? Lembrando
que essa planilha aí eu não utilizo ela mais, mas eu utilizei por muito tempo porque hoje eu utilizo o sistema, tá? Como eu tenho muitas obras, eu preciso centralizar isso aqui numa ferramenta que me entrega mais informação. Mas para você que está começando hoje, as primeiras obras, as primeiras construções, fica tranquilo que essa planilha vai ser uma solução na sua vida, tá? E me acompanha lá no Instagram também, eu falo muito sobre construção para venda, sobre construções financiadas para clientes e para venda, que é o que eu faço hoje, tá? E se é o seu interesse em aprender um pouco mais sobre essas oportunidades do mercado imobiliário e mudar a sua vida, me segue lá no Instagram, participa do meu grupo de conteúdo, que eu tenho certeza que você vai aprender muito comigo, tá? Espero que essa ferramenta te ajude. Abraço, até o próximo vídeo.